Será que ser gordo, ser obeso, é uma escolha? Você sabia que 31% da população adulta no Brasil está com obesidade? E esse número é atualizado, tá? Esse número é de 2024. Lá em 2019, nós tínhamos um número menor, era de 26%. Isso mostra que o número na obesidade está crescendo, né? São mais ou menos 5% aí do crescimento nessa questão de obesidade na população adulta. Quer ver um fato curioso, né, que vai na contramão desse número? O Brasil nunca teve tantas academias. Inclusive, o número mais ou menos ali que eu busquei e consegui encontrar é de 64 mil academias, contra talvez 60 mil academias dos Estados Unidos. Eu digo talvez porque é difícil, né, a gente ter um número real exatamente de quantas academias tem, né? Mas isso mostra que o Brasil pode ter passado, né, pode ter até ultrapassado os Estados Unidos com mais academias, né? Se tem mais academia, tem mais pessoas obesas? Parece que isso é meio contraditório, né? Na verdade, a cada lugar que a gente olha parece que está abrindo uma academia, né? Eu acho que só não abre mais academia do que farmácia. Você olha para o lado, está abrindo uma academia. E se bobear, está abrindo uma farmácia também. E aí você pode pensar, pô, será que é falta de informação? Cara, eu acho que não, né? Porque você abre o Instagram ali, por exemplo, o que você tem? Você tem uma chuva, às vezes, de informação, claro, que depende do que você segue, mas é muito comum você ver nas redes sociais profissionais de saúde, né, até nutricionistas, colocando alguma dica, colocando alguma informação sobre a alimentação. E aí a gente vê o clássico, né? Pode fruta ou não pode fruta? Pão contra tapioca? Vasco ou Flamengo? É claro que é o Vasco, né? Só que a gente não tá aqui para debater esse tipo de coisa, eu acho que você também não está preparado para receber essa informação. Então vamos voltar só ao tema da obesidade. Bem, quando a gente olha assim, tudo isso que eu já mencionei, os números da obesidade crescendo, a gente tem muitas academias, informação, de certa forma, é de fácil acesso, até porque a gente tem o chat GPT, né? Você pode abrir ali e falar, monte uma dieta para mim, ou então, pô, será que o alimento tal engorda? Enfim, tem informação, tem academia e os números da obesidade só crescem. Mas o que será que está acontecendo que leva esses números a crescerem e a gente não consegue reverter e nem parar, né, essa epidemia da obesidade? Exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva e hoje a gente vai falar um pouco sobre obesidade e por que esses números não param de crescer. E quando a gente fala de obesidade, as pessoas tendem a rotular as pessoas que não conseguem emagrecer ou que são gordinhas, né, que são gordas, com algum tipo de rótulo, né? Algo tipo, poxa, essa pessoa aí não tem força de vontade, essa pessoa precisa ter mais disciplina, seja lá o que for, né? É claro que isso não é certo, mas infelizmente é comum. Então as pessoas costumam, né, acreditar algum tipo de rótulo ali para pessoas pelo simples fato dela estar acima do peso ou tentar até emagrecer e não conseguir. E aí a gente vai falar sobre alguns pontos que são importantes a gente mencionar sobre emagrecimento e sobre perda de peso, tá? E que são questões importantes que devem ser levadas em conta com certeza, né? E a primeira delas que eu queria destacar para vocês é falar da genética, né? Você deve ter visto ali o vídeo do Guto Galamba, né? Um treinador contra 30 gordos, que ele começa falando sobre genética e aí ele mete ali um mesogênica que nem existe, falando que só 3% é genética, e ali aquilo foi me dando uma aflição, um aperto no meu coração, é verdade, mas eu não vou aqui ficar criticando o vídeo, nem nada disso. Mas é claro que ele falou coisas bem, bem erradas ali, mas a questão aqui não é essa, tá? A questão aqui não é corrigir o vídeo, nem nada disso. A questão é que existe sim uma forte influência genética quando a gente fala de obesidade ou de ganho de peso. Você já deve ter visto, por exemplo, uma pessoa que não ganha peso por nada. Aquela pessoa que é magra de ruim, né? Que a gente chama. Você conhece talvez uma pessoa assim, né? Eu conheci algumas e realmente parece que Papai do Céu colocou a mão na cabeça delas e abençoou essas pessoas e falou: você nunca vai engordar, você pode comer pizza todo dia. E na verdade tem ali uma questão genética muito forte, né? Tem pessoas que têm realmente uma tendência a não ganhar peso, já enquanto outras, se respirar, já ganha peso ali adoidado. E isso acontece mesmo, tá? E isso é genética. E aí eu trouxe aqui para vocês uma questão bem interessante, tá?
Quando a gente fala de genética, a gente está falando de questão hereditária, né? Que a gente herda dos nossos pais. E a gente não controla esse tipo de coisa. Então, algumas estimativas de hereditariedade indicam que entre 40% a 70% da variação do peso corporal é atribuída à genética. Em pessoas com obesidade grau 3, né, que é um dos números mais altos ali na graduação de obesidade, hoje a gente já tem o grau 4, né, que seria ali uma obesidade mórbida. Mas, quando a gente fala de grau 3, a gente está falando também realmente de uma obesidade muito elevada. Tá? Então, existe sim uma grande influência na questão genética. Esse número já aumenta para 60% a 80%. Ou seja, quando uma pessoa já alcança ali obesidade grau 3, né, já é atribuído uma questão genética ali muito forte, e esse número aumenta de 60% a 80%, que é muito maior daqueles 3% que o Guto relata, né? Que ele menciona assim, não, a pessoa é obesa porque ela herda ali uma questão genética, mas só 3% da população é assim, o resto é tudo força de vontade. E isso, na verdade, está muito errado, né? Não é isso. A gente tende, sim, a ter uma grande influência genética quando a gente fala de ganho de peso, né? De sobrepeso, obesidade e tudo mais. Claro que a gente não vai destacar, não vai descartar, né, a questão de mérito da pessoa querer e tudo mais. Só que existem muitas questões aí que a gente vai trabalhar aqui daqui para frente no vídeo que eu vou abordar com vocês. Bem, a gente precisa falar de outro ponto muito importante, né, que é o ambiente, né, onde a gente está, onde a gente vive. A gente precisa falar sobre ambiente em todos os sentidos. Por exemplo, é muito fácil a gente ter acesso a uma comida pelo iFood, né? Quando a gente anda em qualquer lugar, pode ser no shopping, pode ser onde for, a gente tem muito mais acesso a alimentos ultraprocessados, né? Com muito açúcar, muita gordura, muito sal, realçadores de sabor, alimentos ultraprocessados, né? Que realmente viciam o nosso paladar. E a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de vício em paladar, porque aí mistura também a questão da, será que o açúcar vicia igual uma droga, tarará, e eu não quero entrar nesse mérito aqui, tá? Mas sim falar sobre o vício da comida em si, desses alimentos ultraprocessados, né, que acontece, né, que é normal. E realmente eles são feitos para isso, né? Para despertar mais o desejo na gente, a gente querer comer mais, tá? Isso também é importante ressaltar na questão de escolhas, né? Quando a gente está em qualquer lugar, vamos pegar o exemplo assim do shopping, né? Você quer, eu quero comer um pouco mais saudável. Só que nesse de querer comer um pouco mais saudável, né, cara, talvez uma salada, com uma salada de frutas, alguma coisa que seja mais em conta em questão nutricional, que seja melhor, né, para a sua saúde, vai ser bem mais caro. Enquanto você comprar um pacote ali de biscoito recheado, vai ser bem mais barato, né? E claro que isso é importante, isso precisa ser levado em conta, né, na questão de escolha de comida, né, de escolha do alimento. Outro ponto também importante é que a gente fica cada vez mais sedentário, né? A modernidade de hoje, né, permite com que a gente não precise ficar se esforçando tanto. E aqui vai um exemplo muito banal, né, da questão de trocar o canal da TV, por exemplo. Você não precisa mais levantar, igual lá nos anos 90, 80, que você levantava e mudava lá o canal. Hoje você tem o controle, hoje você tem o próprio celular que muda também, né, que você baixa ali no aplicativo. Enfim, várias modernidades que existem, né, vários facilitadores que existem que podem deixar a gente numa vida mais confortável, certo? Então, o ambiente é muito importante, né? Quando a gente fala de ambiente, a gente também tem que falar sobre o ambiente de uma pessoa que está acima do peso, quer emagrecer, mas ela não tem perto dela nenhum lugar que ela possa fazer uma caminhada, ela tem uma dificuldade financeira muito grande, então ela não vai ter acesso a alimentos, ela vai ter que comer às vezes o que tem, né? E às vezes o que tem, a gente não está falando aqui de um filé de frango, a gente está falando talvez de uma salsicha, né? Talvez de um ovo, enfim. Existem muitas questões que a gente precisa lidar quando a gente fala de ambiente, e o ambiente é muito importante quando a gente fala de ganho de peso, né, e perda de peso. Outro ponto importante também, que envolve mais a fisiologia, e aqui você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, que essa parte talvez seja um pouco mais difícil de entender.
Uma pessoa com sobrepeso e obesidade, ela tem umas dificuldades, né? Por uma questão fisiológica mesmo, que é natural, né? Da patologia ali da obesidade. Uma pessoa obesa, uma pessoa gordinha, né? Ela tem mais resistência à insulina, ela tem mais resistência à leptina, que são hormônios que estão ligados à saciedade, né? Mais a leptina ali que é mais envolvida nesse processo. Se uma pessoa tem resistência a esses dois hormônios e ela tem um problema ali de controlar a saciedade de maneira natural, ou seja, de maneira fisiológica, né? E saciedade, para quem não sabe, né, é o simples fato de você se sentir cheio, se sentir saciado, né? É você entender que você precisa parar de comer. Comer, né, ter o intuito de comer, você sente a fome. Agora, para você parar, você sente a saciedade. E aí, quando você tem uma falha nessa questão fisiológica de você se sentir saciado, o que acontece? A pessoa sente mais fome. Ou seja, ela come mais, né? Come mais do que ela precisa. Uma pessoa com sobrepeso e principalmente obesidade, ela come mais de maneira natural. Ela sente mais fome que uma pessoa com peso normal. Então, quando você vê uma pessoa ali com sobrepeso e obesidade, caramba, comendo um pratão de comida, e você fala assim, pô, por isso que tá desse jeito assim, cara. Ela não tá fazendo isso porque ela simplesmente ela faz isso de maneira pensada. Não, eu vou realmente comer muito porque eu quero comer muito porque eu quero. Ela faz isso porque ela não se sente saciada. É uma coisa natural, né? Por mais que você possa até se assustar ali, talvez com a quantidade de comida, tem uma questão ali de fisiológica, né? A pessoa não se sente saciada. E isso é um problema. Agora, entendendo que uma pessoa, né, com sobrepeso e obesidade, ela sente mais fome, existe uma outra vertente também que eu queria passar para vocês. Imagina uma pessoa que está com sobrepeso e obesidade que quer emagrecer. Aí fala assim, não, eu quero emagrecer. Eu decidi que eu vou emagrecer, minha promessa aqui de virada de ano, seja o que for, eu vou emagrecer. Ela começa a emagrecer. O que acontece quando uma pessoa começa a emagrecer? A fome aumenta, tá? Também um processo fisiológico. Perder peso é como se fosse antifisiológico. O nosso corpo não aceita perder peso de maneira natural, de maneira pacífica, né? E alguns mecanismos fisiológicos acontecem. Por exemplo, quando uma pessoa começa a perder peso, vamos supor que uma pessoa emagreça 1 quilo. A cada quilo de peso que uma pessoa emagrece, a nossa fome aumenta em 100 calorias. Se uma pessoa perde 10 quilos, ela vai ter aquele aumento da fome em torno de 1.000 calorias. É claro que aqui é uma média, né? Isso pode variar, isso varia de cada pessoa. Ou seja, quando você emagrece, você sente mais fome. E isso é um problema, tá? Quando a gente emagrece também, a gente gasta menos energia no dia a dia. A nossa taxa metabólica basal diminui. E essa diminuição varia entre 20 a 40 calorias por quilo de peso perdido. Ou seja, a gente gasta menos energia para se manter simplesmente vivo. Olha que problema, né? Então a gente tem uma questão fisiológica muito importante. Não é fácil. Então você imagina, uma pessoa que já está com sobrepeso e obesidade, ela tenta emagrecer, ela provavelmente, né, se ela não tiver acompanhamento, se ela não tiver uma boa orientação, né, e claro que também envolve persistência e tudo mais, questões comportamentais, né, que são importantes. Se ela não entender pelo processo que ela está passando, ela pode voltar a ganhar o peso que perdeu e até ganhar mais peso do que quando ela começou nesse processo. Então, fisiologicamente, existem questões ali que vão atrapalhar essa pessoa a perder peso. E é importante a gente saber disso, tá? Não é algo fútil, não é algo, não emagrece porque não quer. Cara, não é isso. Existem várias questões, como eu já mencionei aqui, genética, ambiente, fisiológica, né, que levam essa pessoa realmente a manter esse peso, não conseguir ter sucesso no emagrecimento. Então, pessoal, perder peso exige sim força de vontade, determinação, isso tudo é importante, claro, né? Mas também exige, né, e é necessário que uma pessoa tenha acompanhamento, orientação e realmente ser acolhida de certa forma, né, para ela poder entender pelo processo que ela está passando. Tá? Então, emagrecer não é fácil, não é um processo fácil, né? Tanto é que os números da obesidade no Brasil só crescem, e não é só no Brasil, né? No mundo inteiro também os números da obesidade na população adulta e até em criança e adolescente também continuam crescendo, realmente é uma epidemia, né?
E a gente precisa cada vez mais, né, encontrar maneiras de ser mais efetivo no combate a esse problema, essa doença que é a obesidade. Tá bom? Se ficou alguma dúvida aqui em alguma explicação que eu dei, deixa aqui nos comentários. Deixa o like no vídeo também. Isso é importante porque faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e que essa informação chegue a mais pessoas. Se você gostou, acha que esse vídeo aqui merece atenção para alguém que você conheça, né? Pelo conhecimento aqui que eu passei aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, entrega esse vídeo para alguma pessoa que pode fazer diferença, tá? Então é isso, se inscreva no canal, também é importante, né? Me ajuda a crescer e ajuda também a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e conheçam o meu canal, tá bom? É isso, um forte abraço a todos e até a próxima.